Oi, gente! Sejam bem-vindos à apresentação do Coral de Crianças do Atoto. Essa é a produção do CD Signs and Wonders, Sinais e Maravilhas. Eu sou Plínio e eu estou muito feliz que você veio. Tenho certeza que você vai curtir. Mas agora, deixa eu te mostrar um pouquinho mais dessa região maravilhosa, chamada Leste da África, o lar do Atoto. Olha que lugar fantástico! Essa é uma das 3 vilas do Atoto. São 2 em Kampala, a capital da Uganda, Bira e Sub. Essas vilas são lá de mais de 3.000 crianças e 400 mães. Mas o Atoto é muito mais do que isso. É também uma igreja local comprometida em celebrar a Cristo e cuidar da comunidade. Pensa só, a igreja do Atoto está em Kampala, na Uganda, há mais de 30 anos. Fundada em 1983 por Gary Marilyn Skinner, a igreja do Atoto tem sido usada por Deus para impactar Kampala, a Uganda e o mundo inteiro. Que experiência incrível eu estou tendo aqui em Uganda, no leste da África. Eu quero te lembrar que você pode seguir o Atoto no Instagram e também curtir a página no Facebook. Uma das coisas mais legais na organização do Atoto é que é feito por gente do mundo inteiro, especialmente do nosso país. Hoje eu quero que vocês conheçam o Daniel, ele que é gestor do Atoto no Brasil. Tudo bem, Daniel? E aí, tudo bem? E você? Tudo bem. Tá aproveitando a tua experiência aqui na África? Ah, tem sido muito legal, viu? Tô gostando. Bom, a gente já chegou em uma das vilas aqui, a Vila de Sub. Então a gente está caminhando aqui numa dessas vilas, mas explica para quem não conhece o Atoto, Daniel, o que é o Atoto, o que são essas vilas? Bom, o Atoto ele começou numa visão que Deus deu para o pastor Gary e para a esposa dele, Marilyn, há 30 anos atrás, como uma igreja de língua inglesa aqui em Kampala, na Uganda. E Deus chamou eles, depois de alguns anos, para atender ao versículo que está em Tiago 1:27, que diz que a verdadeira religião, a que Deus aceita como pura e verdadeira, é aquela que ele cuida, que os crentes cuidam dos órfãos e das viúvas. E atendendo a essa solicitação, então, essa visão de Deus, que eles começaram o trabalho com as crianças órfãs. Há 30 anos atrás. Isso, há 30 anos atrás começou a igreja e há 25, 26 anos atrás começou o trabalho com as crianças e as mães, né? E o trabalho com as crianças, com as mães, então, são nas vilas aqui, são as crianças órfãos, elas são resgatadas, não é mesmo? Isso mesmo. Então, na época, o grande foco da epidemia da AIDS era aqui na Uganda. Então, muitas crianças perdiam seus pais em virtude da morte deles pela doença, né? Ou então também pela guerra, ou então também muito abandono. E aí, nesse sentido, eles começaram esse trabalho para então cuidar dessas crianças, resgatar essas crianças do abandono e trazer eles para dentro de uma casa. E junto com isso também trazendo uma mãe, né, uma mulher que ou seja viúva ou para ser a mãe dessas crianças. Para ser a mãe dessas crianças, exatamente. Então foi assim que começou o projeto, começou essa ideia para cuidar então dessas crianças. Então nisso começou essas vilas, como a gente está vendo aqui, essas casas. Eu acho que está todo mundo vendo. Cada casa hoje em dia tem 8 crianças, né? Isso, 8 crianças e uma mãe. Geralmente 4 meninos e 4 meninas. E aí eles compõem essa nova família, esse novo núcleo familiar. E é tudo muito bem feito aqui, gente. Vocês podem ver, essas casas são bem construídas. Ali vocês estão vendo o menininho com sua mãe acompanhando na tarefa do dia. Agora as crianças estão na escola, não é mesmo? Porque elas têm escola aqui dentro também. Tem escola, a gente vai conhecer ela daqui a pouco. Eles têm escola desde da pré-escola, o primário, ensino médio, né? E as crianças depois, né, que terminam o ensino médio, elas são acompanhadas e são também conduzidas a uma universidade aqui na Uganda. É um projeto muito grande, muito bonito, mas eu quero que você explique um pouco pra gente aqui da vila, como que funciona. Eu tô vendo que são círculos, né? São algumas casas que tem, como a gente falou, uma mãe e 8 crianças, até 8 crianças cada uma, e elas são divididas assim, né? Cada uma no seu círculo. E essa vila aqui tem quantas casas, Daniel? Essa vila tem 178 casas no total, a vila de Sub, né? Depois nós temos ainda a vila de Bira e a vila de Gulo. O que acontece aqui é o seguinte, a gente tenta reproduzir o máximo possível um núcleo familiar e também uma sociedade que seja o mais
normal por uma criança que não tem uma família ou que foi resgatada de um ambiente sem família. Então, as casas são colocadas aqui em círculos de 9 casas e em cada casa, então, tem 8 crianças e uma mãe. E elas têm essa pequena vizinhança, né, das 9 casas que Para ela forma... sentir como se estivesse numa casa aqui, numa família normal. Isso, exatamente. E aí nós temos vários, né, círculos, então, iguais a esse nessa vila, que aí compõem a vila como um todo, junto com as outras áreas de suporte para a criança. Então, tem clínica médica, tem a escola, tem a igreja, tem área para fazer esporte, jogar futebol, vôlei, basquete, tem parquinho para as crianças. Tudo isso dentro dessa vila onde elas moram. Uma estrutura gigante, não é mesmo? E é legal de falar também que essas casas que vocês estão vendo até aqui no fundo, a Casa 42, por exemplo, essas casas elas foram construídas também por voluntários. Algumas Isso. igrejas do mundo inteiro que vêm, constroem essas casas. Exatamente. Então, se a igreja ou um grupo de pessoas tem interesse de contribuir para o Watoto na forma de construção, pode vir aqui, construir casas mesmo, botar a mão na massa, né, trazer uma equipe e contribuir para expandir ainda mais esse trabalho, porque sim, há necessidade, né, de a gente receber cada vez mais crianças órfãos, mulheres em situação de vulnerabilidade para poder ter uma vida mais digna, né, trazer dignidade de volta aos órfãos e às viúvas. E acontece mais. Quando as crianças vêm para cá, elas ficam no. Se elas são resgatadas bebês, elas vão para o projeto do Baby Watoto, não é isso? Isso mesmo. Nós temos resgate de criança até 12 anos, e quando a criança é resgatada, quando ela ainda é um bebê, até 2 anos de idade, ela vai para uma casa chamada Baby Watoto. Que é o que a gente vai conhecer daqui a pouco. Isso, a gente vai conhecer daqui a pouco. Vocês vão ver lá, eu vou explicar melhor como funciona, mas ali as crianças ficam até os 2 anos de idade antes de chegar numa casa e receber a sua família. Legal, vamos descendo por aqui para conhecer mais da vila. E aí, se a criança passa ali dos 2 a 3 anos, ela vem para cá, vem para uma das casas aqui para viver junto com uma mãe. Isso, aí acontece essa transferência do bebê para uma casa definitiva, para uma família. Então ele recebe 7 irmãos, né, e uma mãe que vai cuidar dele. E aí existe todo um processo de transição que acontece da casa do bebê para a casa das famílias, para que esse bebê não se sinta mais uma vez rejeitado, né? Teve uma rejeição, um abandono no início da sua vida, então tem todo um cuidado para que essa transição seja a mais suave possível. A babá que cuida do bebê e a mãe que vai receber esse bebê definitivamente passam por um processo de transição de pelo menos um mês, onde a babá e a mãe ficam junto com a criança esse um mês. Para ir reconhecendo, para ir conhecendo um pouco mais. Isso. E aí passa um tempo na casa junto com a babá, depois a mãe vai na casa dos bebês para passar um tempo com o bebê lá, para o bebê se acostumar e criar confiança nessa mãe que ele vai receber. E aí, a partir dos 2 anos de idade, então, ele fica nessa família pro restante do tempo do Mas programa. para entrar uma criança, precisa liberar um espaço na casa. Como que acontece isso? Então, as crianças no Watoto, elas ficam até elas terminarem os seus estudos, seja ele um estudo de nível superior, como uma graduação, ou de nível profissionalizante na escola técnica. A partir desse momento, existe uma transição onde o Watoto acompanha esse jovem, então, para ele achar um trabalho, para ele achar um lugar para ele morar e se sustentar, e assim ele liberar esse espaço para uma nova criança entrar. E o interessante é que as crianças aqui têm esse interesse de sair daqui, não porque aqui não é bom, muito pelo contrário, é muito bom, mas porque elas querem que mais crianças tenham a oportunidade de receber o que elas receberam durante a vida toda, né? A educação, todo esse cuidado e principalmente o amor. Entendi. E é legal a gente falar da graduação, deles se formarem, né? Como a gente fala no Brasil, no nível superior, alguma coisa assim, porque a visão do Watoto é essa: é de resgatar, não é mesmo? Criar, educar, para quê? Para quê? Então, o mais importante do trabalho do Watoto é reconstruir o país, reconstruir a Uganda e a África. E a ideia, a visão por trás disso é o seguinte: a gente resgata as crianças órfãs, traz dignidade para elas, educa elas ao longo da vida com valores cristãos e na liderança, para que elas no futuro se tornem os futuros líderes desse país para reconstruir ele, né? Depois de tantos anos de guerra, tantos anos de sofrimento com doenças e pobreza, a ideia é então que essas crianças sejam os futuros líderes do país, seja a nível grande, se tornando talvez o presidente ou assim, trabalhando em grandes empresas, mas também no seu microambiente, né? Se uma criança for se tornar
um carpinteiro, por exemplo, ele pode ser líder e transformar a realidade do seu país sendo um bom carpinteiro, tendo bons valores, uma boa ética de trabalho, que vai fazer a diferença, com certeza, às vezes não a pequeno prazo, mas a longo prazo, na reconstrução desse E país. é interessante que você falar isso, porque quando a gente veio visitar aqui ontem, anteontem, a primeira vez a vila que eu tô visitando, eu estava conversando com o Bilson, né, o nome dele, Belson, isso. e ele estava falando que ele quer ser um médico, quer estudar para ser um médico, e ele sabe do subdesenvolvimento da Uganda, do Uhum, país dele, mas ele falou que ele quer ser um médico para ajudar na reconstrução do país. É uhum. legal que isso já vai sendo colocado essa visão neles desde Isso. pequenos, né? Para que eles possam se tornar alguém mais relevante, uma profissão mais relevante, Uhum. para ajudar na reconstrução do país. É, exatamente, essa é a ideia, né? Que a gente possa preencher a vida da criança com amor, com valores, né? E claro, principalmente na parte espiritual também. Então, existe um acompanhamento espiritual da criança ao longo da vida dela. E tudo isso é realmente para transformar ela numa pessoa, num cristão exemplar, uma pessoa que tenha valores e que faça tudo isso, né? Reconstrua o seu país dentro do ambiente de influência dele. E eu lembro que eu ouvi a história também eu acho que é a Jéssica, o nome dela, que foi uma das primeiras que foi resgatada, foi criada aqui no Atoto e se Uhum. formou em direito, é isso mesmo? Isso mesmo. E ela, inclusive, se casou esse ano, né? Construiu uma família. E o interessante é que, obviamente, ela não deseja para os filhos dela o que aconteceu na vida dela, né? Essa situação de ela não ter a sua família. Então, todos esses valores foram construídos ao longo da vida dela e ela hoje está aí, né? Exercendo a sua profissão e, enfim, constituindo família. Então é muito legal, muito gratificante ver o resultado do trabalho do Atoto também nesse longo prazo. Legal. Mas tem muito mais pra gente ver. Tem o Baby Watoto, tem a igreja, o Watoto também é legal falar que é uma igreja Sim, local. sim, com certeza. Vamos falar sobre isso depois também. A gente vai conhecer lá a igreja aqui também nas vilas tem para as crianças, elas participam, tem Uhum. discipulado, elas têm que participar de culto, e é muito bacana ver um pouco mais de perto, você que conhece, já viu o Atoto no coral, não é só aqui o orfanato, como a gente pode dizer, para você entender um pouco mais, mas os projetos são grandes, tem muito mais coisa, não é Tem mesmo? muito mais Vamos coisa. conhecer um Vamos. pouco mais? Vamos lá. From deep within the heart of Africa lives a force so powerful, many people thought it was simply a legend. A legend that says all who come into contact with this eating machine can't help but to fall in love with it. Come out to Uganda for a visit and fall in love with all of Watoto's little eating machines. Go to watoto.com and plan your trip today. Esse é um dos lugares mais incríveis que eu já estive. É o Baby Watoto. Cada um destes bebês foi resgatado. E quando falamos resgatado, a gente quer dizer resgatado mesmo. Esses são os bebês mais vulneráveis da África. A história deles seria bem diferente se não fosse o amor de Jesus Cristo e a ajuda de pessoas de todo o mundo. Até hoje, o Atoto já resgatou mais de 1000 bebês. Isso significa que alguém como a Whisper pode ter uma chance na vida. Você vai ser uma médica ou uma advogada, hein? Tô mostrando para ela agora o Instagram do Atoto. Acho que ela tá reconhecendo alguns dos amigos. Olha essa foto aqui. Olha essa. A última produção do coral, chamada Oh What Love, foi a primeira em que algumas das crianças foram resgatadas como bebês. Bom, e aqui, Daniel, a gente está no Baby Watoto, que é em uma das vilas aqui, né? Isso, exatamente. Nós estamos aqui no Baby Watoto, dentro da Vila Sub. Ela é uma casa onde a gente traz os bebês que são resgatados ou abandonados, né? E a polícia, hospitais ligam para cá e pedem para o Watoto, então, buscar essas crianças e tomar conta. Ah, então tem criança que é abandonada no hospital. Sim. Os pais, porque não tem condições, e daí o pessoal liga para cá para o Watoto resgatar. Isso, exatamente. No caso, essa aqui é a Whisper. Oi, Whisper. Diga oi pro Brasil. A Whisper, ela foi abandonada numa região perto de Kampala, dentro de uma caixa envolta em panos.
E por volta das 10, 11 horas da noite, uma pessoa estava passando e encontrou a criança. E aí as autoridades não conseguiram achar os pais dela, e aí ligaram para o Atoto vir buscar ela. A partir do momento que crianças como a Whisper, bebês como ela, entram no Atoto, a primeira coisa que o Atoto faz é tentar procurar a família dela. Porque Por alguns meses, por algum tempo, isso, né? por algum tempo. Pelo menos uns 6 meses. Porque a ideia é que a criança realmente ela tenha a oportunidade de viver na sua família, que é o mais Sim. saudável, né? Mas aí quando a gente encontra casos em que a família realmente não é encontrada, a criança fica por aqui e aí sim o Atoto faz toda a papelada para ser a guardiã, né, legal dos bebês e aí E cuidar aí é a deles. ideia do Atoto, que ela fique por aqui morando até ter uma graduação, ter um trabalho próprio para continuar a vida. Isso, muitas pessoas inclusive perguntam pra gente, né? Ah, eu queria tanto adotar uma criança. No caso, isso não faz parte da política do Atoto. A Ah, ideia do legal. Atoto é que as crianças fiquem no seu país, fiquem na sua cultura, principalmente porque a ideia é que eles virem os futuros líderes e reconstruam sua nação. Né? Se a gente deixa elas serem adotadas por outras pessoas, ou que elas saiam da Uganda, ou até mesmo por outras pessoas que não sejam os familiares dela aqui na Uganda, a gente não vai conseguir atingir esse objetivo, né? Que Então, é por criar exemplo, essas a crianças. Whisper, ela estava abandonada e ela foi resgatada. Vai ser educada para, quem sabe, ser uma juíza, uma advogada, uma médica aqui na Uganda e ajudar a reconstruir. Essa é a ideia. Exatamente, essa é a ideia. Que bênção, legal demais. Bom te conhecer. Dá tchau pra alta atenção, Whisper. Tchau. Então, o Baby Watoto, Daniel, a gente pode pensar que hoje temos 86 crianças, não é mesmo? 86 crianças aqui na Vila Sub. Na Temos Sub. mais uma casa de bebês lá em Gulo, no norte do país. E como Deve que eles ter são mais cuidados? uns 60 bebês por lá. Nossa, mais 60 na outra vila. E como que eles são cuidados? Tem professores, as cuidadoras? Nós temos babás que cuidam delas, e são babás que, na verdade, são duas babás que ficam cuidando de 4 bebês, ao longo dos 2 anos que eles passam na casa dos bebês. Então, isso é para conseguir manter esse contato afetivo com as mesmas pessoas. Então, os bebês veem essas duas babás como as cuidadoras, as mães mesmo que Como tomam as conta mães delas. do dia a dia estão direto com elas. Fazem tudo com ela, botam na cama, tiram ela da cama, dão de comer, brincam, né? Fazem várias atividades também. Nós temos aqui áreas específicas para desenvolver toda a parte psicomotora do bebê, para acompanhar o desenvolvimento desse bebê, para ver se ele está realmente acompanhando o seu desenvolvimento de acordo com a sua idade. Né? E de 6 em 6 meses, aliás, de 3 em 3 meses são feitas avaliações para ver se a criança está realmente Desenvolvendo. Porque muitas Acompanhando. crianças vêm aqui já com traumas, né? Sim. De abandono, ou até mesmo de maus tratos. Então, esse acompanhamento bem próximo é bastante importante. E eu vi até o desenvolvimento, tem a questão física também. Eu vi que tem uma salinha até de fisioterapia, onde elas brincam ali para ver se o desenvolvimento motor também é acompanhado. Exatamente isso. E além disso, nós também temos crianças que são especiais, né? Que precisam de um cuidado ainda mais especial. Né, seja na parte física, seja na parte psicológica, e todo esse acompanhamento é feito aqui também na Casa dos Bebês com pessoas profissionais qualificadas para isso. Como você pode ver, o projeto do Atoto é gigante, tem muita coisa para aprender. O Baby Watoto, você viu, tem muito detalhe. A gente está contando aqui rapidinho, né? Porque tem tanto detalhe, né, Dani? Se você quer conhecer mais do Atoto, entra no site, tem página do Facebook, você pode acessar aí agora. Tem muita coisa para você conhecer, muito mais do que o coral que a gente conhece nas apresentações do Brasil. E mais um tchauzinho da Whisper para vocês. Tchau, Whisper! Agora a gente vai ver o que tem para almoço, então. Matoke, arroz, batata, chapati, banana, frango. Parece muito gostoso. É muito bom. Agora eu vou ter uma das refeições tradicionais aqui com uma das famílias do Atoto. Você precisa vir para cá e ter uma experiência aqui com eles. Agora faz o seguinte, vai para o aeroporto, pega um avião e vem agora. Ei, pera, e o coral? Ah, é verdade. Então assiste primeiro a apresentação, depois você vem para cá, tá? Sério, isso aqui tá muito bom. Essa é uma verdadeira guerreira, Mamãe Erony. How are you, Mama? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Mama,
how is life here at Watoto? Life is good here at Watoto. I love my children and my children love me too. God has provided us with everything we need. Wow, you're raising 8 children. How do you do it? The way I do this is by calling upon God every morning for wisdom to be able to raise these children and to be a good mother to them. I love each one of my children and each one is unique. So I ask God for wisdom in the way that I can raise each unique child in God's way. In the morning when I wake up and prepare breakfast for them, after breakfast we pray, and then I see them off to school. They go to school and they love school. Mama, thank you so much for your time. You're most welcome. Yeah. Bom, então agora a gente vai conhecer dentro da casa como eles vivem, que relembrando, eles vivem em círculos, são 8 casas, e cada casa... Isso, e cada casa tem uma mãe e 8 crianças, Legal. geralmente 4 meninos e 4 meninas. Então aqui algumas delas. Say hello, yeah. Oi. Tchau, oi. Agora a gente vai conhecer um pouquinho dentro. Vocês podem entrar, o pessoal aqui tá da produção que a gente tá gravando, tá assistindo, tá produzindo um pouco aqui, montando equipamento, mas a gente vai aproveitar esse tempo e conhecer um pouquinho. Este é um dos quartos deles, né, onde as crianças vivem. Você pode ver. Aqui a casa deles, a gente mexeu um pouquinho, mas é onde eles têm a sala, onde eles estudam. Aqui outro quarto, né, Daniel? Isso, aqui é outro quarto das meninas. Um pouco mais organizado que o dos meninos. Como sempre, né? Cada um tem o seu cantinho. Aqui, com licença, vamos pedir licença pro pessoal da produção aqui. Aqui um pouco da cozinha. Você pode ver que é bem simples. Tem uma pia, um fogão a carvão mesmo. Não tem gás para não ter problema, né? Não ter perigo. Mas como vocês podem ver, é tudo bem simples, mas é o essencial que eles precisam para viver. É isso aí. E aí tem o banheiro aqui. E aqui atrás nós podemos ver o círculo de onde as casas ficam, né? Aqui é o famoso círculo das casas. Isso aí, as crianças têm uma área comum aqui com sua vizinhança próxima para brincar e se divertir. E agora, Daniel, então a gente está visitando as escolas aqui. Agora é um círculo de casas. Na verdade, não são casas, são escolas. Onde elas têm, aqui mesmo na vila, elas têm essa educação, acesso à escola, não precisam sair da vila. Isso mesmo. Essa aqui é a seção da Primary School, que são os primeiros 7 anos de estudo, depois da pré-escola. E elas passam aqui a boa parte do dia, né? Elas têm o tempo integral de estudos aqui. E, enfim, aqui que elas aprendem, né? Obviamente, o que uma criança normal aprende na escola. E é uma escola onde elas vão aprender matemática, ciências, uma escola de currículo normal do país. Isso, exatamente. Tem professores aqui. Isso, tem professores. Nós temos, se não me engano, mais de 300 professores, né, em todas as escolas que o Watoto tem, nas 3 vilas. E são escolas onde as crianças têm as matérias normais, né, de acordo com o currículo nacional aqui da Uganda, mas também bastante baseado, em virtude da Uganda ser um país colonizado pela Inglaterra, baseado também no currículo inglês. Então a primeira língua do país é o inglês, cada um parece que tem um seu dialeto. Isso. A língua oficial da Uganda é o inglês. É o inglês mesmo. Isso, mas nós temos aqui mais de 40 línguas e dialetos que são falados dentro de um país que é do tamanho do estado de São Paulo. Né? Então você tem uma diversidade de etnias, uma diversidade de línguas bastante grande, mas o oficial é inglês. E a visão do Watoto, na verdade, desde o início da construção da igreja, era trazer o uso da língua inglesa para o dia a dia das pessoas, que por mais que fosse a língua oficial, não era a língua. Em casa, eles não falam, eles falam o dialeto deles. Isso. E na rua, na escola, quando não encontram alguém com dialeto, eles falam inglês. Exatamente. A inglês é a língua que une todo mundo. Tem o Luganda também, que é uma das línguas que uma boa parte da população sabe falar. Mas o inglês, enfim, a gente sabe que o inglês é uma língua que vai dar mais oportunidades para as pessoas, não só aqui no país, mas também em relações, né, internacionais. E por ser a língua oficial, é uma língua bem importante, né, para que as crianças aprendam. Então, essa é a língua oficial aqui da escola e das vilas também das crianças. Legal, interessante, muito bonito o trabalho. E o legal é que eles, na própria vila, eles têm os amigos, a família, os irmãos da casa e também estudam com eles. Então, assim, o dia a dia é intenso com todo... Vira uma família enorme.
Isso, exatamente. São mais de 1.440 pessoas aqui na vila. Isso, 1.449 pessoas que vivem aqui nessa vila de Sub. Depois nós temos ainda Bira e Gulo, que são duas vilas um pouco menores. Legal, então vamos conhecer um pouco mais? Vamos seguir adiante. Bom, então essa aqui é uma das salas, Daniel, onde eles aprendem, onde eles têm a aula, né? Tudo certinho, dá pra ver ali o quadro, eles estão sentadinhos aqui. É isso mesmo. Inclusive eu estava falando com o Joseph. O Joseph, ele esteve no Brasil no ano passado, junto com o coral, e agora ele voltou para cá, está estudando de novo, né? E ele me falou, hoje eles estão aprendendo sobre o ar. Né? Essa aula que eles estão tendo hoje aqui. Legal, muito bom conhecer aqui, tudo muito bem organizadinho. Eles estão tendo essas aulas, você pode ver as matérias que a gente aprende também no Brasil, na escola de currículo normal. Estão aqui comportados agora por causa da gravação, mas estavam fazendo bagunça porque é a hora do intervalo, né? Estavam no intervalo, mas agora estão aí. Legal. Preparando para a próxima aula. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Say again. Yeah. Bom, vamos lá. Isso aqui é muito mais do que uma moto, quer ver? Fala, amigão. O que é isso aqui? É um boda-boda. Boda-boda? Gostei. Bom, boda-boda é um táxi, mas um pouco diferente. Essas motos, elas são essenciais para transportar as pessoas e também para cortar o congestionamento. Ah, sim, tem muito trânsito por aqui. Mas a parte mais legal dos boda-boda é que eles não aceitam não como uma resposta. Quer ver só? Você pode me ajudar a carregar aquele sofá? Claro. Olha só, ele tá carregando um sofá aqui em cima. Não é todo dia que a gente vê isso. Certeza? Certeza. Vamos lá. Quero ver. Vai, boa viagem. Essas motos carregam praticamente qualquer coisa. Apesar do governo estar procurando formas de trazer mais segurança ao trânsito, quase todo mundo depende destes táxis que trabalham muito duro. Agora, por que eles se chamam boda-boda? Faz o seguinte, vai até o Instagram do Atoto, segue o perfil que você vai achar a resposta lá. Em algum lugar eu tenho certeza. Ah, essa foto está demais. Essa também. Você já explicou para eles por que as motos aqui são chamadas de boda-boda? Ainda não, mas eu acho que eles estão curiosos, viu? Você quer uma ajuda? Pode ser, né? Vamos lá. Então, tudo começou na fronteira do Quênia com a Uganda. As motos faziam trajeto e eram chamadas de fronteira a fronteira. No caso, no inglês, fica border to border. E aí, com o tempo, foi abreviando até boda-boda. Ah, então de fronteira a fronteira, boda-boda. Entendi, muito legal, gostei. Então aqui, Daniel, é uma das salas do vocacional, é isso? Isso. Chega uma certa idade da criança, ela pode escolher qual caminho de educação ela quer seguir. Algo mais acadêmico ou algo mais profissionalizante e vocacional. As crianças que escolhem o vocacional, elas têm uma série de cursos disponíveis aqui mesmo nas escolas do Atoto, e um deles é esse daqui, de corte, costura, moda, onde eles então aprendem, né, diversas técnicas diferentes, enfim, para seguir a carreira nessa área. Então aqui vocês estão vendo uma sala de aula desse curso de moda. Nós temos também salas de aula de curso de cabeleireiros, de mecânica, de carpintaria, enfim, são diversos cursos. Que ficam nesses prédios aqui também, fica uma sala do lado da outra. Isso, ficam nesses prédios. Então, esse círculo aqui de estrutura é da escola vocacional. Então, onde as crianças mais velhas aprendem então, técnicas nessa área para se profissionalizar nesse sentido. E quando sair do Atoto, ela já tem uma profissão, já está encaminhada, já sabe fazer alguma coisa e não chega lá fora e tem que aprender do zero. Isso, exatamente. Legal. E ela pode continuar os estudos também, uma vez que ela termina esse curso de 2 a 3 anos aqui na vila, ela pode seguir o mesmo curso por uma escola vocacional ainda de um nível superior. Uma extensão maior, um tempo maior e aprender mais. Isso, inclusive depois ela pode ter um diploma mesmo, fazer uma universidade também nessa área vocacional. E esses estudos, então, o Atoto acompanha, né, e sustenta a criança nesse período até ela terminar o seu nível superior.
30 years ago. I was one of the first original 30 members of the church. And of course, much later, the church grew beyond bounds. It spread to other cities. Even the one church that they started downtown became too big that they had to distribute it into districts. I'm a judge now at the International Court of Justice. What this court is, it's the judicial arm of the United Nations. We deal with disputes between states. So it's government to government. But I also happen to be the first African woman judge on the court. And the fact that I am one of the Watoto members, if you like, I think is something to be proud of, absolutely. And I feel that I have an opportunity now to practice the values that I've learned throughout my Christian walk in Watoto, to practice them at this level, to practice justice at the world level. I mean, how awesome is that? Continuando a caminhar aqui na Vila do Atoto, a gente vai conhecer um projeto agora que é muito importante aqui para as vilas do Atoto, né, Daniel? Isso, Plínio. Nós temos a preocupação no Atoto de manter a sustentabilidade do projeto. Hoje, o nosso projeto tem mais de 3.000 crianças e 400 mulheres. E ele é totalmente, ou boa parte dele, sustentado por doadores, né, contribuintes do mundo inteiro que nos ajudam a sustentar esse programa. É o programa das cabras, né? Então, nós criamos cabras aqui que tem como seu principal objetivo prover o leite para os nossos bebês. Mas a visão a longo prazo é que o Atoto seja um programa autossustentável. E isso já começou a ser feito aqui, de uma forma que nós temos vários projetos, várias empresas dentro do grupo do Atoto, que além de sustentar as próprias vilas, elas também trabalham para a comunidade ao redor, aqui na Uganda, para também fazer dinheiro e ajudar a sustentar o Atoto em si. Hi, my name is Ivan Osia. I live in Watoto Bira. I'm a football player. God has given me this gift to change the world. I've grown up in Watoto. I've had very many opportunities. In 2013, I was blessed with an opportunity to travel to Spain for football, and I had a good experience. I got to learn a lot from big teams there. I believe I'm going to go back and become a professional footballer. I believe God is going to do great things in my life. I'm a product of sponsorship. I also have a lot of father figures in Watoto, pastors, youth workers, social workers. I have a coach, and he is also like a father figure in my life. I want to thank all the men that sponsor a child in Watoto. You're making a very big difference because you're like a father figure to them. Quando você chegou, deve ter visto uma mesa linda de artesanato. Eu tenho certeza que você já ficou de olho. Mas o mais legal a respeito desses produtos é o porquê por trás de cada um deles. É muito mais do que algo para usar. É uma história de vida transformada. É Deus fazendo o impossível acontecer. For Living Hope, I was lonely. I used to cry a lot. Really, I cried. When I found out that I'm positive, I didn't think that I would live even a single day. Now I'm working with Living Hope Workshop. I'm a leader. When I look at the jewelries, I see the women that live in hope because they are ones who are making the jewelries. We do them with a lot of love. Living Hope has made me a mother I am today. Because back then I wasn't able to support my kids. Now I'm taking care of them. I support them, I educate them, I rent a house of my own. We are happy as a family. Thanks to Living Hope. Bom, agora continuando a atenção, a gente está aqui num projeto dentro do que é anexo na igreja do Atoto. Isso mesmo. O Atoto está caminhando para um trabalho na vizinhança das suas comunidades, né? E esse projeto aqui trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. São mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, são mães solteiras, ou então elas são aidéticas e que não têm como se sustentar sozinhas. Então elas são resgatadas pelo Atoto para virem aqui participarem desse programa por 2 anos,
elas fazem um discipulado durante esse período aqui e aprendem também uma profissão na qual elas podem depois buscar trabalhar, elas podem ficar, né, buscar o seu sustento e poder continuar a sua vida. Isso, exatamente, essa é a ideia. Então aqui elas estão aprendendo habilidades de corte e costura, tem também toda a parte de bijuterias e artesanatos, né, que elas fazem, e com parte disso elas então conseguem seguir a sua vida. Durante esses 2 anos de programa, elas também têm um acompanhamento de discipulado espiritual, pessoal, aulas sobre finanças pessoais, como abrir a sua própria empresa e conseguir ser, então, sustentável, né, financeiramente falando, para sustentar não só a si próprio, mas também os seus filhos. Legal, eu vi que tem um café ali dentro da igreja também, aqui do ladinho, que você me contou que uma das moças que trabalham ali, ela participava do programa e hoje ela trabalha aqui no Café do Atoto. Isso, o que aconteceu foi o seguinte, parceiros de fora da Uganda, né, no caso da Austrália, vieram para cá, trouxeram a máquina de café, trouxeram pessoas experientes nessa área para ensinar as pessoas aqui a como fazer então um café de qualidade. Porque o café existe aqui na África, né? Tá bastante e é muito famoso. gostoso, é muito gostoso. E aí vieram e ensinaram, então, as mulheres aqui nesse preparo do café. Então, você pode ver, o café está aqui. Elas estão ali esperando os seus clientes. E a Rita, que está ali à direita, ela é uma das mulheres que foi resgatada pelo programa aqui, que eu acabei de comentar, das mulheres, passou por um tempo de discipulado, teve papel de liderança e agora ela está trabalhando aqui no café, preparando os cafés, né, para os clientes daqui. Legal, que é aberto para o público também, né? A gente está vendo que a porta dá direto para a rua e também não só cuida das pessoas aqui, mas também serve a comunidade. Essa é uma da visão, um dos pontos da visão do Atoto. Isso mesmo. Vai ser ótimo ter parceiros brasileiros como você na família Watoto. Então, se você quiser saber mais como se envolver com o Atoto, mande um e-mail para brasil@watoto.com e nós vamos conectar você com a África. Você precisa vir aqui em Uganda para sentir um pouco do Atoto, conhecer as crianças, conhecer as escolas, os projetos e voluntariar para um deles. Você não pode perder essa oportunidade.